E a gente continua falando sobre esse assunto que ameaça a estabilidade da OTAN. Agora a gente conversa com Felipe Ramos, que é analista de política internacional com um PhD pela New School de Nova York. Felipe, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Como essa nova fala de Trump sobre a Groenlândia pode afetar a aliança militar? Boa tarde, Débora. Sim, Trump escolheu justamente trazer novamente esse tema à tona na cúpula onde todos os 32, né, chefes de Estado e governo da OTAN estarão reunidos, né? Então, essa escolha foi cirúrgica, ele insiste em trazer esse tema, o que significa que continua sendo uma prioridade para os Estados Unidos, a despeito da preocupação americana nesse momento com o Estreito de Hormuz e a guerra com o Irã. Então, ele insiste nesse tema porque considera parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, o que ele chama, né, da doutrina, o corolário Trump da doutrina Monroe, no qual os Estados Unidos deve ter uma zona de influência que abarca todo o hemisfério ocidental. Se, por um lado, os Estados Unidos não vê muito problema, o presidente Trump especificamente, na Rússia, por exemplo, ganhar a guerra da Ucrânia, ou da China reconquistar partes, né, da Ásia, ele vê muito problema, como ele mesmo mencionou, em navios russos e chineses perto da Groenlândia e de territórios norte-americanos. Então, é uma prioridade muito forte para o governo Trump, e ele vê como possível insistir sobre esse tema em relação aos seus próprios parceiros, porque ele considera que os Estados Unidos são o principal guardião da Europa, com um gasto militar americano que é 60% do gasto de toda a OTAN. Ótimo. O senhor toca num ponto bastante importante, porque ele vem pressionando, então, por mais investimentos à OTAN, né? Isso acontece nesse contexto aí, para que a Europa invista mais na OTAN. E aí essa cúpula pode garantir o investimento que a Casa Branca quer? Os países europeus já vêm aumentando, quase todos eles, só a Grécia reduziu, né, o seu gasto militar entre todos os 32 países da aliança, mas esse aumento se dá de um modo muito diferente em cada país, né, dependendo de cada circunstância, de cada capacidade estatal e do orçamento de cada país. A Polônia, a Inglaterra cresceram bastante nos gastos militares, mas o país que mais aumentou o gasto militar foi os Estados Unidos, né, que saiu de basicamente 600 bilhões de dólares há 2, 3 anos atrás, e agora está chegando a 950 bilhões de dólares em 2025, segundo as últimas estimativas, e o Trump quer que para o ano que vem chegue a 1,5 trilhão de dólares, né, o que seria basicamente dobrar em menos de uma década o gasto dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, né. Isso levaria dentro da OTAN o gasto americano para quase 80% do orçamento de defesa, né? Então, esse desequilíbrio persistirá. Alguns poucos países alcançaram esse ano a marca de 3,5% do PIB em gasto militar dentro da OTAN. A meta em 2035 é que chegue a 5%, e isso dificilmente será alcançado, provavelmente, só pelos Estados Unidos mesmo. Considerando, né, que, como o senhor disse, os Estados Unidos se colocam como o grande guardião da Europa, é possível que os Estados Unidos deixem a OTAN, porque Trump vira e mexe faz essa ameaça, né? Eu não vejo como possível, não é de interesse dos Estados Unidos, mas o Trump tem sua forma particular, né, de negociar com o uso da pressão. Basicamente, os Estados Unidos e o Trump em particular, a doutrina Trump para a política externa e a política de defesa, considera que a OTAN expandiu demais, né? De fato, ela surgiu como uma aliança de países vencedores ali da Segunda Guerra Mundial, que queriam se proteger na época da Guerra Fria do expansionismo soviético, que tinha sua própria OTAN, né? A OTAN da União Soviética se chamava Pacto de Varsóvia. Com a queda da União Soviética, né, a OTAN se expandiu para os territórios que eram controlados pelos russos, né, e hoje tem 32 países membros, no que é basicamente uma aliança anti-Rússia, né, isso que é do que se trata a OTAN, né, de frear o expansionismo russo. O Trump considera isso, e aí ele converge com a própria ideia do Putin, de que cada país, cada grande potência, tem sua zona de influência. Como eu mencionei, o Trump considera que a zona de influência dele é o hemisfério ocidental e as Américas. E que o Putin, como um outro grande líder de uma potência regional com armas nucleares, tem também sua própria zona de interesse, zona de influência.
Então, ele não considera positivo, por exemplo, a entrada da Ucrânia, né, na OTAN, ele não considera necessariamente uma ameaça aos Estados Unidos, né, se a Rússia invadir a Lituânia, mas ele não aceitaria de modo algum, por exemplo, que a Rússia atacasse a França ou o Reino Unido, que ele considera os países realmente centrais dessa aliança. Então, ele está tentando fazer um grande revisionismo da OTAN para focar dentro da perspectiva do interesse americano aquilo que deve ser realmente protegido pelo poderio militar americano. E uma última pergunta, Felipe, o que dá para a gente esperar desse encontro de líderes? Bom, primeiro, essa disrupção que o Trump já traz, né, com o tema da Groenlândia, há o tema também da Ucrânia, que não vai ser um grande tema, basicamente os líderes vão somente anunciar acordo que já foi feito, que é mais 70 bilhões de dólares para a defesa da Ucrânia. Trump deve trazer também o tema do Irã e do Estreito de Hormuz, como ele já trouxe nessas discussões, questionando a falta de apoio dos aliados da OTAN. E aí ele faz uma crítica bastante injusta, porque a OTAN não é uma aliança de ataque, né? Ela é uma aliança de autodefesa, ela basicamente existe para que, se algum dos países membros forem atacados, todos venham em socorro, o que não foi o caso em relação à guerra do Irã, que foi uma guerra decidida por Estados Unidos e Israel unilateralmente, né? Então, mas esse tema será também bastante abordado. Também os gastos, né, de defesa, alguns anúncios, o anúncio, por exemplo, da cooperação entre Reino Unido e Holanda, né, para aumento de forças anfíbias entre os dois países, também um anúncio significativo, e há uma expectativa da Turquia de que o Trump levante, né, o veto à venda de caças americanos à Turquia, que havia sido suspendida justamente pelo Trump em 2019, quando a Turquia decidiu comprar sistemas de defesa antiaéreo russos, né? Então seria a Turquia como é um swing state aí dentro dessa composição, ela tem laços muito fortes com a Rússia e faz parte da OTAN, né? O que é justamente um dado diferente aí dessa perspectiva do Erdogan da Turquia. Então ele quer ter os dois sistemas, e o medo, obviamente, dos americanos é de que, uma vez que os russos também são aliados da Turquia, o segredo industrial desses componentes críticos dos caças americanos chegassem às mãos dos russos, né? Mas o Trump vai decidir se vai vender ou não esses caças também, não necessariamente nessa cúpula, mas essas negociações estão em andamento com a Turquia. Conversamos com o Felipe Ramos, analista de política internacional, com PhD pela New School de Nova York. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista aqui no 360. Obrigado, sempre à disposição.